Capítulo 5. O estabelecimento dos trilhos do hábito. Comece algo e isso se completará. É infalivelmente verdadeiro em relação a qualquer hábito mental e moral. Se completará. Não nos trilhos que você prevê e pretende, mas nos trilhos apropriados e necessários a esse hábito específico. Na frase atividade cerebral inconsciente, somos confrontados com o fato de que qualquer semente de pensamento ou sentimento que se plante em uma criança, seja por herança ou por treinamento precoce, cresce, se completa e procria de acordo com sua espécie, da mesma forma que ocorre com um organismo corpóreo. É uma coisa maravilhosa e bela conceber uma ideia, quando a ideia em si é nobre. Ela se desenvolve por conta própria em seu íntimo e você se depara com sua caneta escrevendo sentenças cuja sequência lógica te deleita, e contudo não houve parte consciente em sua concepção. Quando o escritor experiente flui dessa maneira, ele sabe que no que diz respeito à execução das palavras, à ordenação das ideias, seu trabalho não precisará de revisão. Isso é algo tão excelente que a persistente falácia da razão infalível se estabeleceu como consequência. O filósofo que tem prazer em observar os caminhos de sua própria mente é um pensador de raciocínios elevados e está pronto a esquecer que o pensamento que contamina um homem se comporta exatamente da mesma maneira que aquele que o purifica. Tanto um quanto o outro se desenvolve, amadurece e cresce de acordo com sua espécie. Nós pensamos da forma como estamos acostumados a pensar. Como isso se dá no trabalho prático de educar as crianças? Dessa forma, nós pensamos da forma como estamos acostumados a pensar. As ideias vêm e vão e se movimentam incessantemente dentro do trajeto, chamemos assim, que você criou para elas na própria substância nervosa do seu cérebro. Você pretende pensar nessas coisas deliberadamente. Você pode, de fato, opor-se fortemente ao trilho que elas estão tomando, dois trens de pensamento funcionando ao mesmo tempo. E ao fazer objeção, você pode ser capaz de bloquear a passagem, colocar uma placa escrito sem estrada, em grandes letras, e obrigar os passageiros ocupados do mundo do cérebro a tomarem outro caminho. Mas quem é capaz de fazer isso? Não a criança, com sua vontade imatura, fraca em poder moral, desabituada às armas da guerra espiritual. Ela depende de seus pais. Cabe a eles dar início aos pensamentos que a criança deve ter, os desejos que ela deve nutrir, os sentimentos que ela deve permitir. Apenas dar início, nada mais lhes é permitido, mas dessa iniciação resultarão os hábitos de pensamento e sentimentos que governam o homem, isto é, seu caráter. Entretanto, isso não seria muita presunção, visto que para resumir tudo o que entendemos por hereditariedade, uma criança nasce com seu futuro em suas mãos? A criança nasce, sem dúvida, com as tendências que devem moldar seu futuro, mas toda tendência tem suas estradas secundárias, seu resultado bom ou mau, e colocar a criança na rota certa para o cumprimento de suas possibilidades inerentes é a vocação dos pais. A direção dos trilhos do hábito. Esta relação do hábito com a vida humana, como se os hábitos fossem os trilhos sob os quais uma locomotiva corre, é talvez a mais sugestiva e útil para o educador.
Pois do mesmo modo que é mais fácil para a locomotiva seguir o seu caminho sobre os trilhos ao invés de correr desastrosamente fora deles, também é mais fácil para a criança seguir os trilhos do hábito cuidadosamente estabelecidos do que arriscar-se fora deles. Segue-se que essa tarefa de estabelecer trilhos rumo ao país inexplorado do futuro da criança é muito séria e responsabilizadora para os pais. Cabe a eles considerar bem as rotas pelas quais a criança deve viajar com proveito e prazer. E ao longo dessas rotas, estabelecer trilhos tão convidativamente suaves e confortáveis que o pequeno viajante possa passar por eles a toda velocidade, sem parar para considerar se escolheu ou não aquele caminho. O hábito e a liberdade da vontade. Mas, supondo que a execução de uma certa ação, uma ou duas vezes, em sequência ininterrupta, forme um hábito tão fácil de manter quanto de deixar de lado, e que a persistência não negligente neste hábito o torne uma segunda natureza, bastante difícil de se abandonar. E, finalmente, a preservação deste hábito, no decurso de alguns anos, dê a ele a força de 10 naturezas, de forma que você não consiga rompê-lo sem fazer verdadeira guerra a si mesmo. E também que seja possível formar na criança o hábito de fazer e dizer, e até mesmo de pensar e sentir tudo o que é desejável que ela faça ou diga, pensa ou sinta. Admitir tudo isso não seria como tirar a liberdade da vontade da criança, fazendo dela um mero robô por meio desse cultivo exagerado? O hábito governa 99% de nossos pensamentos e atos. Em primeiro lugar, quer você escolha ou não se incomodar com a formação de hábitos da criança, o hábito, ainda assim, governará 99% da vida dela. Ela já é o mero robô que você descreveu. Quanto à criança se transformar em uma criatura de hábito, não cabe ao pai determinar. Somos todos meras criaturas de hábito. Concebemos nossos pensamentos habituais, conservamos nossa conversa fiada costumeira, mantemos nossa rotina trivial, executamos nossas tarefas comuns sem nenhum esforço autodeterminante da vontade. Se não fosse assim, se tivéssemos que pensar, que decidir sobre cada movimento necessário para tomar um banho ou fazer uma refeição, a vida não valeria a pena. O esforço de decisão repetido de forma incessante nos levaria à exaustão. Mas sejamos gratos, a vida não é assim laboriosa, pois a cada 100 vezes que agimos ou pensamos, não é necessário escolher determinar, digamos, mais do que uma vez. E as pequenas emergências que impelem um ato de vontade irão abater-se sobre a vida das crianças quase tão frequentemente quanto sobre a nossa. Não podemos resguardá-las disso, nem seria desejável que o fizéssemos. O que podemos fazer por elas é garantir que tenham hábitos que as conduzam a modos de ordem, decoro e virtude, em vez de deixar que as rodas de suas vidas façam vis trajetos em lugares imundos. O hábito é poderoso mesmo quando a vontade decide. E então, mesmo em emergências, em todas as dificuldades e tentações súbitas que exigem um ato de vontade, de intencionalidade, a conduta ainda é capaz de seguir os trilhos do hábito familiar. O menino que está acostumado a encontrar proveito e prazer em seus livros não será facilmente atraído a caminhos ociosos ao ser incitado por um colega ocioso. A menina, que foi cuidadosamente treinada para falar a verdade exata, simplesmente não pensará em uma mentira como uma possível forma de se livrar de uma dificuldade, por mais temerosa que ela possa estar.
Mas seria essa a doutrina do hábito, afinal, mais do que um simples tratamento empírico dos sintomas da criança? Por que a execução de um ato ou a concepção de um pensamento, digamos, uma certa quantidade de vezes em sequência ininterrupta, tem qualquer tendência de fazer com que a execução desse ato ou a concepção desse pensamento se tornem parte da natureza da criança? Podemos aceitar essa doutrina como um ato de fé baseado na experiência, mas se pudéssemos descobrir a raison d'être dessa enorme força dos hábitos, seria possível trabalhar no estabelecimento de hábitos com propósitos e métodos reais. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre que os pais dão início aos hábitos de pensamento e sentimento de seus filhos por seu próprio comportamento. 2. A educação em hábitos interfere na liberdade da vontade. 3. Mostre como é bom que o hábito governe nossos pensamentos. E 4. Mostre que o hábito é poderoso, mesmo quando a vontade decide.